Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E por falar em Lar de Joaquina, está conosco hoje, aqui sentado ao meu lado, José Budó, exatamente do Lar de Joaquina. E com o Budó a gente vai conversar sobre vários assuntos, fundamentalmente aqueles que envolvem a casa espírita. Budó, desculpa o telespectador, eu costumo chamar o José Budó, não de José, e sim de Budó, eu acredito que todos quase o chamam de Budó, né? Exatamente. Budó, seja muito bem-vindo, novamente, diga-se de passagem, ao nosso programa. Boa tarde, Jader. Boa tarde, rádio ouvintes. É uma alegria estarmos aqui neste programa mais uma vez para falarmos um pouco do Espiritismo, da doutrina espírita, do movimento espírita, em especial o funcionamento de uma sociedade espírita. Muito bem. Budó, antes de entrar propriamente no nosso assunto, eu gostaria que tu falasse, assim, de forma geral e rápida, a respeito da Sociedade Espírita Lar de Joaquina. Bom, a Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, ela está este ano completando 92 anos. 92 anos. Ela foi criada em 13 de abril de 1927, com a denominação de Grupo Estudo e Caridade. Depois adquiriu personalidade jurídica, dedica-se à difusão da filosofia espírita e tem uma obra educacional assistencial. Ao longo destes 92 anos, a instituição nunca parou de funcionar, então são 92 anos de trabalho dedicado à comunidade santamariense, especialmente à criança. É uma instituição que tem um foco muito forte na criança. Muito bem. E o Lar de Joaquina digamos assim, como se dizia antigamente, hoje já nem tanto, é um centro espírita, né? Realmente. Aos moldes de outros centros que as pessoas conhecem e frequentam, certo? Tem palestra doutrinária, ministram passe, esse tipo de coisa? Realmente, o Lar de Joaquina é uma instituição espírita. A Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina é a mantenedora da obra social educacional. Temos uma escola de ensino fundamental incompleto, anos iniciais, e temos todas as atividades de qualquer outra sociedade espírita. Certo. A nossa reunião pública, que é acostumada a ser chamada nas demais casos de reunião pública doutrinária, nós a chamamos de reunião pública de estudos do Espiritismo. Nós temos uma prioridade ao estudo. Temos as nossas reuniões privativas, que são os grupos de estudos, para aquelas pessoas que querem aprofundar-se mais no conhecimento espírita, além das reuniões mediúnicas, das reuniões de radiações, de atendimento espiritual, atendimento fraterno. Então, temos todas as atividades, como tem as demais casas espíritas. A diferença é que nós temos também a obra educacional e assistencial. Hoje estamos atendendo 120 crianças em tempo integral. As crianças chegam na instituição pela parte da manhã e retornam para suas casas à tardinha, tendo pela parte da manhã o ensino formal, o ensino fundamental, e na parte da tarde, o turno inverso que nós chamamos, as diversas oficinas socioeducativas, informática, dança, música,
línguas, karatê, etc. Então tem várias atividades que complementam o processo educativo que a instituição desenvolve. Budó, ainda tem vaga para aquelas pessoas que tiverem interesse em colocar as suas crianças lá? Olha, estamos com as nossas vagas esgotadas, mas em conversa ontem com a diretora da escola, parece-me que tem algumas vagas no quarto ano. No quarto ano? No quarto ano. Os demais anos estão superlotados com a quantidade já completa de crianças. A procura é muito grande, até pela natureza, pela tipologia da instituição, é no centro, as mães moram na periferia da cidade, vêm trabalhar no centro, em diversas atividades, os pais também, e já deixam a criança de manhã na instituição e à tardinha eles vão para casa, ou com os pais ou de transporte escolar. Perfeito. Agora, Budó, vamos adentrar na doutrina espírita propriamente dita, perdão. As pessoas vão no Lar da Joaquina e a primeira coisa vão para tomar um passe. Esse é o objetivo, né? Eu vou no centro tomar um passe. Mas antes do passe, tem uma coisa extremamente importante também, que é a palestra doutrinária, a palestra de estudos espíritas. Exato. O que constitui, qual é a importância da pessoa assistir uma palestra? Bom, a importância é fundamental, porque como definiu Allan Kardec, o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia, compreendendo daí todas as consequências morais. Allan Kardec, quando fundou a primeira sociedade espírita no mundo, em janeiro de 1858, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele já colocou lá no primeiro artigo do Estatuto que a sociedade visava o aprofundamento do conhecimento espírita e as suas aplicações na ordem social. O que significa isso? O Espiritismo é uma doutrina que se dirige ao ser humano, a desenvolver no ser humano valores morais universais, o princípio do amor, da solidariedade humana, da fraternidade, enfim, o Espiritismo visa tornar o ser humano uma pessoa melhor, útil a si e à sociedade onde ele está inserido. Seguindo esse paradigma, essa forma de viver, não fazendo aos outros aquilo que ele não gostaria que os outros também fizessem, Perfeito. Como disse Jesus. Então, o aspecto moral do Espiritismo se baseia no ensino moral de Jesus, como está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a importância da pessoa assistir às palestras é para ele tomar contato com a teoria, com as ideias, e a partir dali ele vai conhecendo a doutrina e vai fazendo as suas reflexões e vendo o que é útil para si, para a melhoria da sua qualidade de vida, do ponto de vista físico, psíquico, espiritual, para que a pessoa caminhe, dê um sentido para a vida. O mundo de hoje, ele é marcado por muitas disparidades. Nós estamos vendo uma sociedade muito individualista, egoísta, onde há muito choque de interesses, conflitos, e nós sabemos que para que nós possamos crescer e evoluir, precisamos de uma sociedade marcada pela paz. Não a paz do pântano, a paz do silêncio, do pensamento contraditório, mas aquela paz baseada na justiça, em princípios que vão tornar o ser humano feliz consigo mesmo e na relação com os outros, compreendendo as diferenças, sabendo que as pessoas não devem pensar do jeito que eu penso, Sim. Mas eu tenho que caminhar junto, me colocar ao lado do outro. Então a importância dessas palestras espíritas públicas é para se discutir isso, por isso leva o nome Estudos Espíritas, aonde após 25, 30 minutos de exposição, as pessoas que estão assistindo podem fazer questionamentos, certo. Até discordar do palestrante, porque o palestrante não é o dono da verdade. No Espiritismo nós não somos dono da verdade, nós somos todos estudiosos, pessoas que refletimos, e assim nós estimulamos também os outros, e nos grupos de estudos, a reflexão. E como fazer a aplicação dos princípios espíritas na vida, porque não adianta eu ter um conhecimento só para mim, eu tenho que aplicar aquele conhecimento na vida, ser um cidadão útil a mim e aos outros. Perfeito. Na busca do bem comum. E a importância, falaste agora, a importância da
assistir a palestra de Isso. estudos. É a porta de entrada. E o passe? Bom, o passe já é uma terapia espiritual. Então o passe, ele tem base lá no século XVIII, XVII, ele começou, se chamava magnetismo. Mesmer descobriu o magnetismo animal, aonde se poderia aliviar a dor do semelhante através do magnetismo, do passe, né? E Allan Kardec foi um magnetizador também, e ele incorporou no corpo doutrinário o passe. Então as casas espíritas têm o passe. Então o que é o passe? O passe é uma transmissão de energias fisiopsíquicas do médium para quem está recebendo. Tem algumas condições para o passe. Por exemplo, o passe, só deve receber passes a pessoa que realmente está necessitando de receber energias. A pessoa que está bem, que está tranquila, que está cheia de saúde, ele tem que agir na sociedade, ter uma vida proativa, fazendo bem. Agora, quem necessita desse passe, então após a palestra, a gente diz assim: aqueles que desejem receber o passe permaneçam. Os demais estão liberados, o passe não é obrigatório. Certo. Somente recebe o passe quem quer e quem deseja. Vamos evoluindo, já falamos na palestra, no passe, vamos falar em sessão mediúnica. O que acontece visível e invisivelmente, se é que eu posso dizer assim, numa sessão mediúnica? Bom, então é importante, antes de falar da sessão mediúnica, falar um pouquinho do que é mediunidade. Certo. Porque muitos dos nossos telespectadores talvez não tenham tido contato com a literatura espírita. A mediunidade é um dos pontos fundamentais da doutrina espírita. Ou seja, o princípio da comunicabilidade entre os dois planos da vida. O espiritismo, nos seus pressupostos filosóficos, admite a imortalidade da alma. O ser pensante e inteligente que anima o corpo físico durante a vida, após a morte desse nosso corpo, essa nossa vestimenta carnal, nós sobrevivemos, continuamos a existir fora do corpo, no plano espiritual que interage constantemente conosco. Para nós espíritas não existe o sobrenatural, tudo está dentro da natureza. Então, se o indivíduo que deixa o corpo por ocasião do seu falecimento, ele vai levar consigo as esperanças, as aspirações, o sentimento, a saudade daquelas pessoas, daqueles seus entes queridos que aqui ficaram. Então é natural que pessoas dotadas de sensibilidade mediúnica, de percepção extrafísica, possam captar essas mensagens. A reunião mediúnica é uma reunião privativa de pessoas que são chamados médiuns, que tem essa possibilidade de receber pela escrita, pela psicografia, ou pela palavra, a psicofonia, ou pela visão, através da evidência, notícias, mensagens de pessoas falecidas. Então, isso é uma reunião mediúnica. Para ser médium, precisa de algumas coisas. Estudo. Exato. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pamper S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, da CEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. A gente vai, mas volta em seguidinha, 2 minutos. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita.
agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E hoje eu estou batendo um papo, com José Budó, que veio lá do Lar de Joaquina, para a gente conversar a respeito de vários assuntos. E no final, o Budó falou sobre sessão mediúnica. E aí eu vou perguntar para o Budó agora, quem é que se manifesta do mundo espiritual, logicamente, numa sessão mediúnica? Bom, as reuniões mediúnicas estão muito bem catalogadas lá no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, a sua metodologia, como devem ser realizadas, e quem se manifesta? As pessoas que já viveram aqui na Terra, né? Sim. Às vezes são espíritos conhecidos, até familiares, como também pessoas desconhecidas. Assim como aqui na Terra tem pessoas felizes, pessoas que sofrem, tem pessoas voltadas para a prática do bem, outras que praticam atos também ilícitos, não muito bons. O mundo espiritual, se ele é formado por esta população que viveu aqui, lá também tem as mesmas características. Então as características das pessoas que se comunicam, as pessoas falecidas que se comunicam na reunião mediúnica, são as mesmas características humanas dos nossos viventes encarnados aqui no plano físico. Então a gente reconhece a elevação do espírito comunicante pela natureza da mensagem. Se é uma mensagem altruística, que traz, que acrescenta para o nosso crescimento moral, espiritual, cultural, seguramente de uma pessoa que quando esteve aqui na Terra, também ele tinha essa grandeza moral e espiritual. Tem outros espíritos que se comunicam sofrendo, passando por dificuldades, não entendendo muito como é a vida no mundo espiritual. É um fenômeno muito comum, chamada perturbação espiritual, que logo que a pessoa deixa o corpo físico, ele chega no mundo espiritual e às vezes não entende muito bem e nem sabe direito que ele já não está mais no mundo dos encarnados. Então ele olha para si e vê que ele tem um corpo igual ao corpo que ele tinha quando estava aqui na Terra, que é o corpo perispiritual. E ele não entende, muitas vezes ele fica dentro de casa, ele senta na mesa para almoçar, para jantar com os familiares, e ele não entende, ele tenta conversar com as pessoas, ninguém lhe ouve, porque não tem alguém ali com a percepção. Então, essas pessoas muitas vezes se comunicam bastante confusas na reunião mediúnica, e aí é o momento, então, do coordenador da reunião conversar. Então, a reunião mediúnica, na verdade, é um diálogo entre os dois planos da vida, entre nós, os que estamos aqui encarnados, e os desencarnados. E nesse diálogo nós crescemos juntos, tanto nós, os vivos, quanto eles. É uma interação, faz parte das leis da vida, da lei natural. Já que o mundo espiritual e o mundo físico interagem, nós estamos sempre interagindo com o mundo espiritual. Então, a reunião mediúnica é um momento organizado, estruturado, com todas as precauções que temos para estabelecer esse diálogo. Budó, me permite te fazer uma pergunta? E aquela sessão do copo? Assim, a sessão do copo remonta lá ao século passado, antes do surgimento do Espiritismo como doutrina codificada. Existiam os fenômenos de efeitos físicos, chamadas mesas girantes, e também a sessão do copo, muito comum aqui no Brasil, inclusive, em que as pessoas, por brincadeira, se reuniam e às vezes tinha alguém com sensibilidade mediúnica na reunião e este copo começava a se movimentar e responder perguntas através de pancadas. Isso é muito perigoso porque uma das recomendações de Allan Kardec no Livro dos Médiuns, que segundo Herculano Pires, o Livro dos Médiuns de Allan Kardec é o maior tratado de parapsicologia já escrito até hoje. Todas as teorias no campo da parapsicologia, especialmente a escola psicológica de Heine, que é a escola americana, ele confirmou a mesma classificação do Kardec dos fenômenos mediúnicos. Então, é necessário que nós tenhamos o conhecimento teórico da doutrina espírita e a teoria da mediunidade, para que possamos exercê-la. Quase sempre são estudantes, são jovens, que na brincadeira fazem essa tal sessão do copo. Às vezes alguém fica mediunizado, passa mal, tem que acabar às vezes no pronto-socorro.
ou pode acontecer coisa pior. Então, nós desaconselhamos, porque mediunidade é uma coisa muito séria, e ela, para ser exercida no espiritismo, porque a mediunidade é anterior ao espiritismo, vem lá das eras remotas da humanidade. Agora, no espiritismo, o exercício da mediunidade segue uma ética, ou seja, como mediunidade é ciência, pesquisa, tem que ter uma ética, ou seja, tanto com os espíritos que se comunicam, quanto com os médiuns. Por isso, um dos pré-requisitos é que a pessoa tenha primeiro conhecimento teórico, participe de um grupo de estudo, e se ele manifestar sensibilidade mediúnica, aí ele vai entrar no grupo mediúnico. Caso contrário, vai se dedicar a outras atividades dentro da instituição espírita. Então, essa é a questão, é assim que nós visualizamos a questão do corpo. O fenômeno pode ser real, mas feito de forma, em forma de brincadeira, como quase sempre acontece, é muito perigoso. É muito perigoso. Agora, Budó, quando a pessoa vai à casa espírita, ela enxerga uma construção, seja de madeira, seja de material, mas do mundo espiritual, como é visto? Se a gente pudesse ir lá num lapso de tempo para enxergar o que tem em volta, o que significa, o que é uma casa espírita, como seria vista? Bom, uma casa espírita, não só uma casa espírita, pode ser uma igreja, sim, pode com ser certeza. um centro de umbanda, uma sinagoga, pode ser uma universidade, um centro de cultura. Tem a sua psicosfera espiritual, que é o resultado dos objetivos e dos pensamentos das pessoas que compõem aquela agremiação. No caso da casa espírita, nós seguimos aquele princípio de Jesus. Jesus disse que onde estivesse 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ali estaria. Então, na sociedade espírita, a gente se reúne com objetivos altruísticos, de servir, de fazer o bem. Isto forma a psicosfera espiritual importante, e que, visto do mundo espiritual, a casa espírita, muitos videntes veem, visualizam, são visualizadas cenas muito lindas, paisagens, cascatas, pétalas de rosa, enfim, coisas muito lindas são vistas no mundo espiritual, em volta de uma casa espírita ou de qualquer outra instituição onde as pessoas se reúnem com objetivos nobres e elevados. E isto traz uma sensação de felicidade, de satisfação. Às vezes tem pessoas que chegam numa casa espírita, na nossa, em outras casas, e depois que encerram as atividades, a pessoa fica conversando e diz: eu não estou sentindo vontade de ir embora, estou me sentindo muito bem aqui. Exatamente essa psicosfera espiritual. Como disse Jesus, onde está o teu pensamento, está o teu coração. Então nós, se estivermos sempre buscando pensamentos bons, altruísticos, voltados para o bem, para a solidariedade humana, nós vamos então sempre atrair para perto de nós essas entidades espirituais também comprometidas com isso. E a casa espírita, com esse objetivo que elas possuem, nós podemos sentir a presença deste mundo aí que nos rodeia e que está pronto a nos auxiliar, pronto a nos apoiar em tudo aquilo que nós quisermos fazer de bom e de renovação do mundo que a gente vive, tão conflitado, tão cheio de problemas, mas nós temos que ter otimismo com a vida, otimismo com os seres humanos, e que na medida que nós vamos buscando a mudança do nosso clichê mental, a mudança da nossa visão de mundo, nós vamos então contagiando em volta de nós, e assim podemos contagiar também toda a sociedade. Budó, muitas pessoas dizem, não digo muitas, mas algumas, já ouvi de algumas, que eu não vou no centro espírita porque lá tem muito espírito trevoso, ou seja, muito espírito muito ainda materializado. Essa proteção, como é que acontece? Quem é que protege? Quem é que entra espiritualmente falando? Quem é que não consegue entrar? Exatamente. Olha, a Casa Espírita é uma casa voltada também para a caridade. Não só a caridade com os vivos, com os encarnados, mas também com esses irmãos, chamados, entre aspas, de trevosos. Que acho que até uma falta de caridade chamar as pessoas, né, como a gente ouve, de espírito trevoso. Às vezes é uma pessoa que está sofrendo, é um ser humano, é um irmão nosso.
Então eles vêm na casa espírita, são muito bem acolhidos também. E como o ambiente espiritual da casa, a psicosfera espiritual, como eu falei, é formada por coisas boas, eles vão receber esse amparo também, vão também sentir essa mesma sensação de felicidade, de acolhimento. E se nós temos nossos pensamentos bem equilibrados, não vai haver qualquer influência, ao contrário, os irmãos necessitados que vêm à casa do plano espiritual, eles vão sair muito bem também, como os encarnados saem. Como é que os acompanhantes, eu vou dar um nome aqui que não deveria, mas vou dar os obsessores, que muitos acompanham os seus obsediados. Obsessor é o espírito obsessor que acompanha um encarnado, que somos nós, Exato. Que nós chamamos de obsediado. Ele consegue entrar na palestra, para assistir a palestra? Como é que funciona isso no mundo espiritual? Olha, isso é bem interessante. Nós sabemos, existe um livro da Sueli Caldas Schubert, uma escritora, pensadora espírita, Obsessão e Desobsessão. Sim. Onde ela diz que muitas vezes a obsessão é do encarnado para o desencarnado. De nós para eles. De nós para eles, porque nós os atraímos com os nossos pensamentos, às vezes desajustados, com as nossas perturbações psíquicas, e também nós entramos em sintonia com eles, eles se aproximam e se juntam a nós. Tá? Então, quando uma pessoa se predispõe a ir numa sociedade espírita, ou numa igreja, ou numa sinagoga, seja onde for, ele ao lá comparecer, seguramente os irmãos vão junto com ele. Ele vai receber assistência e o amparo na casa, e se a pessoa começar a assimilar os princípios espíritas, as ideias voltadas para o bem, naturalmente ele vai se libertar dessa influência. Perfeitamente. Budó, infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito bem. Mas, não sei, antes de terminar, eu gostaria de te dar os 15 segundos finais para te dizer o que tu deseja. Dizer muito obrigado a ti, Jádia, por esse espaço concedido a nós e a nossa instituição. Agradecer a atenção dos nossos telespectadores em ter a paciência de nos ouvir e dizer, então, muito obrigado e felicidade a todos. Última coisa, qual o endereço para as pessoas que não conhecem? O Lar de Joaquina funciona na Avenida Presidente Vargas, 1920. As reuniões públicas são na segunda-feira às 20 horas, terça-feira às 17 horas, quinta-feira às 19 horas e sábado às 17 horas. Entrada franca, aberta a todos. Budó, muito obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite, porque o Budel já disse, é a segunda vez que ele comparece e vai comparecer uma terceira e uma quarta com certeza. Dizendo isso, estou encerrando o nosso programa Palavra Espírita pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, a própria Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa.